Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pergunte ao Profissional. Estamos no mês de outubro, então é o mês das crianças, especial mês das crianças. A gente vem aí de muitos, todo mês. Para você que nos acompanha sabe que a gente traz um mês temático. Eu não me lembro que vai ser novembro, mas eu acho que é Black Friday. Será que é Black Friday que vem em novembro aí? Vem em novembro a Black Friday. Mas a gente pode pensar num próximo episódio, voltado para esse assunto, né? Eu não sei se vocês estão vendo ela aí, mas é minha amiga Marina Halter. Falei certo? Halter. Sim, tá certinho. Certo? E hoje nós estamos aqui com a Maureen, é isso aí? Qual o sobrenome, Maureen? Maureen Hoffman. Maureen Hoffman. E juntamente aqui, mês das crianças, nós estamos com uma criança participando aqui. Exato. Né? Será que o YouTube vai nos bloquear com os direitos autorais que temos com a criança? Tomara que não. E a pequena Alice, 2 mesinhos, é isso aí. Como é que estão, meninas? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Começar por ti, Marina. Te apresenta novamente aí. Claro. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar ao lado do Michael, produzindo mais um episódio do Pergunte ao Profissional, né? Trazendo informações jurídicas mais leves para vocês. E bom, para quem não me conhece, eu me chamo Marina Halter, eu sou advogada civilista extrajudicial com ênfase em família, sucessões e contratos. E hoje, para esse episódio, que é um especial mês das crianças, eu trouxe a minha colega Maureen e a filhotinha dela, recém-nascida, Alice, para vir responder as perguntas das caixinhas de perguntas que vocês deixaram nos nossos Instagrams, né? E a Maureen eu conheci ano passado, tive esse prazer, né? A gente começou a integrar a comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Canoas juntos. E hoje ela é a presidente, né, da comissão e eu tô lá agora como primeira secretária. Mas foi um prazer enorme ter te conhecido. E, Maura, então, fala aí um pouquinho de ti pra gente. O prazer é todo meu, Marina. Tu é maravilhosa. É sempre muito bom estar aqui contigo, com a tua presença. E pra nossa equipe lá de Canoas, tu tem sempre agregado muito com a tua parte tecnológica, teus conhecimentos. É sempre muito bom. Bom, meu nome é Maureen, né, como foi dito. Eu sou advogada, especialista em direito de família e direito criminal. Eu também sou consteladora familiar e agora estou vivenciando essa experiência de ser mãe, né, da maternidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho de direito, falar um pouquinho de crianças, né? Porque agora tem sido a minha experiência, a minha rotina diária. Realmente. Legal. Então, eu tive a experiência da paternidade faz 1 ano e 1 mês. E é cada dia uma descoberta nova aí, né? É muito legal. E hoje, então, vamos falar sobre as crianças, o mês das crianças. Então, vamos para a primeira pergunta. Pergunta número 1. Quais são os direitos dos pais com os filhos em relação à guarda compartilhada? Como é decidida? Bom, a guarda compartilhada, né? No nosso sistema a gente tem a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda compartilhada é quando os direitos e deveres são compartilhados. Muitas pessoas confundem a guarda compartilhada com a convivência alternada, que seria aquela que a criança fica metade do tempo com a mãe, metade do tempo com o pai. Nesse caso da guarda compartilhada, quais são os direitos da pergunta, certo? Os direitos e deveres são os direitos e deveres dos pais, de participar das reuniões escolares, de poder levar no hospital sem autorização do outro ex-cônjuge, né, do outro pai. Também de poder, por exemplo, viajar, não precisa da autorização do outro, porque é pai, porque é mãe, aí pode fazer todas essas coisas sem precisar da autorização do outro pai. A convivência alternada, quando fica um tempo com um e um tempo com o outro, geralmente são períodos parecidos. Quando a pessoa está com a criança, ela também está exercendo a guarda ali, né? A guarda, mesmo compartilhada, ela pode estar respondendo numa guarda unilateral naquele momento, porque só o pai está ali, só a mãe está ali. Então, a mãe vai levar no hospital, o pai vai levar no hospital, a mesma coisa, os mesmos direitos.
pode viajar naquele período que está com o pai, pode viajar no período que está com a mãe, de igual forma. Ah, legal. Mais algum complemento? É isso aí. Não, no princípio é isso. É bem isso que a Maureen trouxe. E... Então, vamos para a pergunta número 2. Em caso de falecimento de um dos pais ou de ambos, como fica estabelecida a guarda? Como funciona a herança? Até eu vou tentar pensar melhor aqui, porque acho que tem uma diferença entre o falecimento de um e de ambos, né? Porque... Sim. Porque, no caso, se apenas um dos genitores falece, a guarda passa automaticamente para o outro genitor que sobreviveu. Mas aí, caso ambos os pais falecem, seja no mesmo momento, ou enfim, um já tinha falecido e daí o outro acaba por falecer, e a criança ou adolescente, bom, ainda é menor de idade, aí sim passa a guarda, então, pra linha dos avós, em primeiro lugar, exatamente. Mas qual dos avós? Então, normalmente, a gente não tem, assim, um estabelecimento. Uma regra, né? Uma regra. Depende. Daqui a pouco, ele só tem um dos avós, os outros já faleceram. Daí vai ficar só com os avós remanescentes. Ou... Se tiver os dois vivos. Eu falei que eu faço as perguntas. Aí também os vai ter que... podem entrar na justiça pra ver quem vai ficar. Caso um não fale, ou fazer a convivência alternada e deixar uma guarda compartilhada entre todos eles. Entre todos eles, exatamente. Eu ia complicar mais a pergunta, mas... Não, mas pode complicar. Eu fiquei imaginando uma situação, sei lá, por exemplo, de avós que moram em estados diferentes, por exemplo, né? Mas geralmente vai ser aquele que mais convive com a criança. Exato, na prática, né? Exato, porque o que vive em estado diferente, claro, ele não vai deixar de conviver com a criança. Mas a gente também tem que pensar no melhor interesse daquela criança. Então, se os pais viviam já nesse mesmo estado e nessa mesma cidade que os pais mais próximos, os avós mais próximos viviam, então o ideal é que a criança seja mantida naquela, né, que siga no mesmo ambiente. Exatamente. E tem uma curiosidade, ou uma crença, né, que diz que na falta dos pais, quem deve cuidar dos filhos são os dindos. Até eram os motivos que se escolhiam os padrinhos antigamente. Mas pra lei isso não vale... Não, é só uma curiosidade, só título de crença e curiosidade. Sim. Porque até na lei o que tá disposto então, os ascendentes, né, no caso os avós, e caso eles também já tenham falecido, daí passa-se pros irmãos, pros colaterais, né, os irmãos maiores de idade, caso tenha, ou tios, né, aí entra a história do Homem-Aranha, né, que era cuidado pelos tios. E se não tiver nenhum parente, né, aí a criança ela pode ir pro abrigo. Em último caso, que não tem nenhum... Aí é o Estado que acolhe. Que acolhe e vai para algum abrigo. Exato. E é claro que, no caso, sobreviveu o outro genitor, e aí ele teria ficado com a guarda. Pode haver a exceção de também que ele não possa exercer essa guarda, seja porque ele já tenha sido destituído do poder familiar, ou ele não tem interesse em ter a criança consigo. Eu tenho um caso bem próximo, que o casal se separou, os filhos ficaram com a mãe, né? E só que a mãe tem problema com drogas e tudo mais, com alcoolismo, e aí o conselho tutelar, acho que não sei quem é que tirou, o juiz, no caso, né, decidiu, e as crianças hoje estão com a avó, que também é separado, o ex-marido também já faleceu, ficam com a avó paterna, ou seja, do pai que faleceu, né? Uhum. Então, com a materna, porque a avó materna também tem problema com droga e tudo mais, então ficou com quem ficou com a guarda. Sim, exato. Foi a maneira que encontraram, então, de acolher essa criança, em função de que realmente, como o pai faleceu, e a mãe, em função dessa situação grave, não tinha como exercer a guarda, exatamente, né? Até tem um lance porque ele morreu num acidente de carro, e daí tem a questão do seguro de DPVAT, sim. Como é que chama? Da pensão e tudo mais, sim. Aí é essa avó que administra ali os recursos e tudo mais, né? Pra poder... E ainda existe também a possibilidade de se estabelecer um tutor para compartilhar também dessa guarda
com o genitor sobrevivente, ou enfim. E aí, os pais, antes, em vida, podem já nomear esse tutor por meio de uma escritura pública ou um documento comprobatório, né, no tabelionato de notas. Mas, né, no entanto, caso não tenha sido estabelecido nada, enfim, vai seguir. E aí, ambos os genitores faleçam, ou só um sobreviva, vai ficar, então, a guarda, então, para esse único genitor. Ou vai seguir aquela ordem que a gente falou, né? Dos ascendentes e depois dos colaterais. E aí, com relação... uma coisa também. Também pode ficar com a guarda quem tinha uma relação socioafetiva com essa criança. Isso é uma coisa interessante. No caso, o padrasto ou a madrasta também pode. Pode, mas, por exemplo, não sei se isso é regra ou se é decidido pelo juiz, né? Digamos assim, sobrou um padrasto e a avó. Ele vai priorizar em algum leva vantagem ou não, isso não é regra? Não, aí vai se analisar cada caso. Porque assim, pode ser que esse padrasto conviva com muito tempo com essa criança, né? É como se o pai fosse dessa criança. Então. Não tem por que tirar a criança. Não tem por que tirar, exatamente, né? Mas, claro, a avó vai poder, enfim, compartilhar. Sim. Não vai ser excluída, né, dessa relação. Claro. Podem ter casos que a avó queira brigar para ficar e tem casos que a avó já é mais idosa e diz, não, para mim tá bom. Com certeza. Nem com quero certeza. ficar com a criança, né? Exato. Tem casos que as avós brigam com o próprio pai que sobreviveu. Sim. Ou a própria mãe que sobreviveu com o padrasto. Sim, briga é o que a gente mais vê no direito de família. Infelizmente. Casos de família. E sempre tem que pensar que tudo isso vai ser decidido, né? Na hora que chegar para o juiz decidir, ele sempre vai olhar para o melhor interesse da criança. Então, não é o que é melhor para a avó. Se é melhor, coitadinha da avó, vamos deixar com a avó, não vamos deixar... Não, vai ser olhado assim, em qual estrutura familiar essa criança vai estar melhor assistida. Como é que vai ser? Ela vai continuar com o mesmo padrão de vida que ela tinha antes? Então, são uma série de questões que o juiz vai levar em consideração. Tem alguma idade em que a criança pode decidir isso? Ou opinar? Sim, a gente tem uma pergunta que vem... Tem. Então, vou deixar mais pra frente. Não lembrava. Bom, tem que responder a questão da herança, né? Como funciona, né? É verdade. Então, com relação à herança, né? Sendo, então, criança ou adolescente, enfim, menor de idade, o inventário ele só pode ocorrer de forma judicial, com exceção a adolescentes que já sejam emancipados. Daí, é a única alternativa de ocorrer extrajudicialmente esse inventário. Mas, o que acontece é que os bens recebidos, né, por esse menor de idade, eles vão ser depositados em uma conta judicial e aí vai ser nomeado, então, um tutor que vai ficar, então, responsável, né, por esses bens. Então, eles só vão poder ser mexidos em benefício próprio daquela criança ou daquele adolescente e daí só vão poder também ser pegos, né, enfim, em benefício dessa criança, por meio de alvará judicial. Então, o responsável vai ter que prestar contas, o Ministério Público fica cuidando, tudo que sai e entra. Então, é isso. E sobre essa questão de quem vai cuidar dos bens também, em caso de falecimento dos pais, também pode os pais já deixarem estabelecidos anteriormente também ao falecimento, né? Já deixar estabelecido em vida quem que eles nomeariam, então, para ser os responsáveis pelos bens dos filhos. E se não tiver nenhuma disposição por eles, vai seguir a mesma ordem que a gente já falou, os ascendentes e daí depois os colaterais. Vamos para a pergunta número 3. Se a guarda é compartilhada, mas a mãe não pega nos dias marcados, é possível pegar guarda exclusiva unilateral? Voltamos de novo para aquele assunto, né? Que às vezes confunde-se a guarda compartilhada com a convivência alternada. Digamos que a pergunta seja realmente com guarda compartilhada. A convivência... Não sei como é que teria sido definida aí. Digamos que seja finais de semanas quinzenais, a convivência da mãe com os filhos, e chega naquele sábado que ela deveria pegar às 9 da manhã, a criança... eu dramatizando a historinha. A criança
tá lá com a mochilinha esperando a mãe e a mãe não aparece, Ah, eu né? fiquei imaginando assim. Triste, porque a gente chega numa situação assim, né? Sim. Para ter uma pergunta dessa, é uma situação como porque essa. primeiro que a pergunta já é um pouco aparente, assim, já foge um pouco, porque já tá Que é a mãe. já tá Que é com a o pai, mãe, né? É uma mãe que não, Que não vai. A Que não história vai. se inverte um pouco Do que do que é mais tradicionalmente a comum, do gente que vê. aparentemente é mais comum, né? Exatamente. Mas está se tornando cada vez mais comum os pais ficarem com a guarda ou realmente a convivência ser alternada. O pai exercendo a mesma função da mãe. Assim. Está cada vez mais comum isso. Eu até já tinha comentado, acho que no episódio dos pais, Sim. que realmente isso é uma questão que a gente tem vendo que tem visto, né? Que Que os os pais estão pais participando realmente mais. estão querendo participar acho mais. que é uma questão meio que do consciente comum das pessoas, é que a criança se demorou, fica com a mãe e o pai vem de 15 dias. Parece que esse é o senso comum. Mas ainda é a grande maioria. Ainda a maioria parece que está na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu que não estou envolvido no meio, parece que todo mundo é assim, né? Parece que é só isso que acontece, né? Não é, né? Ainda é, e ainda eu tenho a sensação de que o judiciário ainda puxa um pouco pra esse lado, assim. Bom, a guarda compartilhada, né? Se digamos que ela tá lá, não pegou a filha, não foi lá visitar a filha às 9 horas da manhã, conforme combinado, e a criança ficou lá esperando, né? Ou o pai, como é mais comum. Outro, passou a quinzena, a mesma história. A criança, ela vai ficar com certeza com um abalo psicológico nesse período. Porque ela ficou esperando o pai ou a mãe, enfim. Ela criou uma expectativa de que aquele final de semana seria com um dos pais. Seria com aquele pai ou com aquela mãe. Mas, assim, não é que possa tornar imediatamente a guarda para ser unilateral. Recorrente. Mesmo que recorrente. Porque tem outras maneiras que a gente pode coibir isso de acontecer. Dá para tentar uma medida extrajudicial, uma medida administrativa, ou daqui a um pouco vai no judiciário e pede uma execução daquela determinação daquelas visitas ali, né? Se na sentença dizia, ou no próprio... Não foi sentença... que não foi o juiz que determinou, foi um acordo, tá? Mas esse acordo teve uma homologação do juiz. Então, ele tem ali ele tem força de sentença também. E vai entrar, então, com uma execução dessa sentença. Então, o combinado, ele vai ter que ser cumprido. Não foi cumprido, foi lá, executou, aplicou multa nos dias que não visita, não foi cumprido. Ainda tem como fazer uma ação de abandono. Abandono psicológico, abandono intelectual, enfim, da criança. Por quê? Porque aquele pai, aquela mãe está emocionalmente, a criança está se sentindo abandonada emocionalmente. Eu não sei se em outros períodos de visita, ou se tem contato por telefone. Cada caso cada caso vai ser um caso. Mas se estiver ocorrendo o abandono afetivo, que a gente chama, na legislação é abandono afetivo, aí pode também entrar com uma ação, e aí vai pagar com valores, né, que podem ser cobrados para que se pague como se fosse uma indenização. Por danos morais, psicológicos, enfim. E a gente tem visto cada vez ser mais recorrente isso. Cada vez mais. E tá tudo sendo feito isso. Aí tu pode pedir a guarda. Não, daí nesse caso já tá até sendo na prática. Exato, porque a criança os não... pais... a mãe ou o pai já não tá mais indo ver. Vai ir na escola buscar o boletim? Não vai participar de outras coisas que a guarda compartilhada, ela... não, Mauri, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando lá da convivência alternada e é pra ficar 3 dias comigo e 3 dias com ela. E não tá acontecendo. Então, por que daí a pessoa vai ter um interesse em mudar a guarda? Que não tem nada a ver com a convivência. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque daqui a pouco a pessoa quer pedir pensão alimentícia. Porque muitos casos da convivência alternada não se tem o pagamento da pensão. Porque se passa 3 dias comigo, passa 3 dias com o outro, ele tem um acordo de não pagamento de pensão. E aí, se não tá pegando, mas no papel tá isso, aí a pessoa quer o quê? A pensão. Só que como eu disse antes, convivência é uma coisa que... Essa convivência alternada, ela pode ser feita dentro da guarda compartilhada. Não tem necessidade exclusivamente de ser dessa forma. Então, você pode trazer a convivência para finais de semanas alternados, continuar com a guarda sendo compartilhada, que é aquela dos direitos e deveres iguais para cada um dos pais, e ainda assim, então, fazer o pedido de pensão alimentícia, porque agora não está sendo cumprido o que a gente tinha combinado antes. Pergunta número 4.
Agora vamos naquela questão. Exato. Se existe idade mínima para que meu filho expresse a sua preferência de guarda e moradia. Sim, de acordo com a legislação, a partir dos 12 anos, o adolescente está apto, então, para decidir com qual dos genitores, né, gostaria de ficar. Pois, a partir dessa idade, é necessário o consentimento dele, né, e, portanto, a opinião dele expressa em juízo, né. Mas, normalmente, a partir dos 8 anos, a criança ela já pode ser ouvida e sua opinião levada em consideração, tá? Porque não há uma idade mínima prevista na legislação. Mas sempre que possível, né, ela deve ser escutada, né, enfim. E para que seja tomada uma decisão, é importante que seja levada a opinião da criança em consideração. Possa decidir. Não, ela não pode decidir. No caso, essa entrevista com crianças de entre 8 e até 11 anos de idade vai ser uma entrevista mais sutil, mais subjetiva, né? Objetiva mesmo só pode a partir dos 12 anos de idade. Mas tem que pensar também que, às vezes, o que acontece bastante é que a criança, ela pode... Vamos supor que ela mora com a mãe, né? Que é o mais comum que a gente estava falando antes. A mãe pode estar orientando ela ao que dizer. Como é o nome disso mesmo? Tem um nome, né? Alienação parental. Então, na audiência, o juiz vai ouvir a criança, mas não quer dizer que ele vai decidir... Não quer dizer, aliás, melhor. Não quer dizer que a criança vai decidir o que é melhor para ela. Porque uma criança não pode decidir o que é melhor para ela, é uma criança. Exato. E se os pais não estão chegando a um acordo, por isso, um processo judicial, e o juiz é que tem que decidir, então ele vai ouvir o que a criança tem a dizer, mas ainda assim o juiz vai considerar o que é melhor para ela, que pode ser o oposto do que ela está dizendo. Sim. E é importante que ela seja escutada por uma equipe interdisciplinar que leve realmente em consideração, né, a questão, o caso e a idade daquela criança, enfim, tem que ter todo, para a criança ser escutada em juízo, enfim, tem que ter todo um aparato técnico realmente para que ela se sinta acolhida, né, não é a mesma coisa que a gente ir lá depor agora sendo maiores de idade. Né? E mesmo se ela for maiorzinha e for falar em juízo normalmente, assim, né, sem todo um preparo anterior, ainda assim o juiz também vai considerar uma avaliação psicológica com a criança. Para perceber se ela está sofrendo essa alienação parental ou se aquilo que ela está dizendo expressa o que realmente ela sente ou se ela está reproduzindo o sentimento da mãe ou do pai, que é com quem ela convive mais. Isso é bem comum também. A criança, ela vem reproduzindo aquilo que a mãe ou o pai pensam, ou que eles querem, e ela acha que aquilo é dela, mas ela está só reproduzindo uma ideia de um dos pais. E então, por isso que tem que ter todo esse acompanhamento psicológico para entender o que de fato é o melhor para essa criança. E ela age dessa forma porque é o que ela assiste todo dia, né? O que ela vê todo dia, é a personalidade que ela tem de orientação na frente dela, né? E tem também as falsas memórias. Por exemplo, a criança, ela pode crescer ouvindo assim: porque o teu pai nunca te visitou quando tu era criança, porque teu pai nunca te visitou, porque teu pai nunca... Agora ele inventou que quer te visitar. Tem um exemplo aqui. Isso pode ter acontecido de verdade. A criança vem e o pai nunca visitou, ou o pai visitava, só que visitava uma vez por mês, só que a criança não lembra daquilo. Porque era muito pequena. Porque era muito pequena, ou porque a mãe reforçava: teu pai nunca te visitou. Essa fala da mãe pode criar uma falsa memória de que o pai nunca tenha visitado. Isso é muito comum. Muito comum. Aí depois, mas filha, eu te visitei sempre quando tu era criança. Mas foi apagado por uma falsa memória. Entendi. Interessante também. Pergunta número 5. Interessante também. Se o pai é dependente químico, tem o direito de levar a ficar com o filho sozinho? O que acontece? Tem que provar que esse pai é dependente químico. Porque, assim, já cansei de chegarem pra mim e dizer assim: Maureen, ele usa drogas, ele tá levando meu filho, e agora o que a gente vai fazer? Daí eu assim, como é que a gente vai provar? Ele usava antes, quando vocês eram casados? Não usava, começou a usar agora? Qual é a situação? Porque se quando eles eram casados, ele vivia uma convivência ali, deixava a criança com o pai, aí agora
qual é a situação que está acontecendo, né? Isso é muito importante a gente avaliar. Tem que saber todo o histórico dessa família. Não, ele não usava, agora ele se entregou para as drogas e agora ele quer levar a criança porque quer levar e eu tô com medo. Bom, então aí a gente tem sim um caso que a gente vai ter que dar uma provocada no judiciário para impedir que essa visita aconteça. Se for o caso, segura esse final de semana, não manda, até a gente organizar. Vamos provar, vamos trazer alguma testemunha, ou vamos trazer um documento, enfim, alguma coisa que a gente consiga demonstrar para o judiciário que isso está acontecendo, e vamos pedir junto a isso que as visitas, não impedir que ele veja o filho, porque isso também prejudica a criança não ter o convívio com o pai, né? A criança não tem... Pode piorar a situação do pai também. Também, porque daqui a pouco aquele é o único motivo que o pai ainda tá ali, né? Daqui a pouco é uma fuga dele. Uma fuga, realmente, né? Drogas, enfim. A gente sabe que são fugas, né? Os vícios de uma maneira geral. Então, para essa criança também não ser criada sem um pai. Então, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir visitas assistidas, que podem ser feitas no fórum, por uma assistente social, acompanhando essas visitas, ou assim, não, se a minha mãe for junto, não tem problema. Ou ele vem aqui, então, para ver a criança na minha presença, ou aqui na nossa casa. Também são formas alternativas de não impedir o convívio, mas não deixar que a criança fique sozinha com uma pessoa que, neste momento, está dependente químico. Porque amanhã, depois, ele pode se recuperar, né? Tem um caso de conhecidos, assim, que na verdade o padrasto tinha problema com drogas, e aí a avó, por parte de mãe, né? A avó da menina, né? A avó materna. A avó materna, essa é a melhor palavra. Ela entrou na justiça para proibir o padrasto de ficar sozinho com a menina, né? E conseguiu. Eles proibiram porque realmente ele tinha problema e tal, né? Essa menina que estava com ele lá, eles conseguiram proibir, né? Acabaram se separando depois, né? Mas mesmo casados, eles eram obrigados, tipo, durante o dia, enquanto a mãe trabalhava e ele estava, tinha que levar ela ou para a avó ou para a escola, alguma coisa para não ficar com ele, né? É que depende muito de cada caso, né? E aí a gente sempre tem que avaliar realmente o caso e o que é o melhor para aquela criança, né, no momento. Sim. Que nesse caso, quem foi atrás nem foi a mãe, foi a avó, né? Porque se sentiu preocupada, né, com a situação, né? E nesse caso, né, não sei qual foi o desfecho, mas a mãe poderia estar sendo negligente e até sendo... Eu também acho que no caso ela era, né? Dependendo... Se acontecesse alguma coisa... Não aconteceu, mas se tivesse acontecido alguma coisa com a criança, a mãe seria cúmplice, né? Porque ela estava permitindo que aquela situação continuasse. Pergunta de número 6. Como funciona a emancipação? Essa pergunta é legal, né? Essa foge do depende, né? Porque é bem fixado, assim. Existem 3 tipos, né? A voluntária, a judicial e a legal. A voluntária é quando todos estão de acordo, né, com relação à emancipação, que os pais e o filho, né? Que, claro, só deixando claro, né? A emancipação ela só pode ser adquirida a partir dos 16 anos de idade. Antes disso, não pode. 8 anos, então, vai lá tirar tua carteira. Então vai ser a decisão entre os pais e o filho adolescente, né? Aí, caso todos estejam de acordo, ela pode ser, então, requerida no próprio tabelionato de notas por meio de uma escritura pública. Tá tudo certo. Por exemplo, também, se um desses pais, no caso, a mãe ou o pai já tiver falecido, mas, de qualquer forma, o que sobreviveu tá de acordo com a emancipação, também fica... Só a decisão dele basta, então, para que seja concedida a emancipação. A judicial, no caso, ela é realizada quando um dos genitores não está de acordo ou quando esse adolescente não tem mais os pais vivos, né? Então, os tutores dele estão de acordo com essa emancipação, mas aí ela vai ter que ser requerida judicialmente. Aí, por meio da sentença, né, o juiz vai analisar o caso, vai ouvir as partes, e aí vai decidir se autoriza ou não a emancipação, né? E a legal é quando ela ocorre de forma automática. E aí ocorre quando e se o adolescente incidir numa das hipóteses legais que são se casar, passar num concurso público,
colacionar grau em ensino superior e ou se tornar empreendedor e garantir a sua própria subsistência. Daí, nesses casos, a emancipação ela já é automática. E um adolescente emancipado, ele tem todos os direitos de um maior de idade? De um maior de idade? É. Sim, aham. Inclusive tirar a carteira de motorista? Ou não? Não, porque daí realmente a carteira de motorista realmente tem a questão da lei, da legislação, de que só maiores de 18 anos pode. Mas, basicamente, a emancipação garante todos os direitos que uma... A emancipação ela é mais utilizada para quando o casal quer fazer... Hoje em dia, né? Para quando o casal quer fazer o divórcio, alguma coisa assim, quer fazer extrajudicialmente. Aí, como a lei pede que sejam capazes e maiores para fazer no extrajudicial, aí se um filho ainda tem 16 anos, eles acabam... Isso acaba sendo muito comum. Eles emancipam para que esse divórcio seja feito no extrajudicial e não no judicial. Mas é bem interessante. Se o adolescente quer casar também no papel, precisa, né? Se o adolescente quer casar e for maior de 16 anos, ele não precisa de emancipação. Mas ele vai se tornar emancipado se ele se casar, porque é automático. Mas não precisa de autorização dos pais para casar? Não, precisa da autorização. Tá. Eu achei que tinha que se emancipar e depois casar. Não. Tá. Entendi. Pergunta, mais alguma coisa sobre emancipação? Não, basicamente é isso. Pergunta número 7. Como posso proteger legalmente meu filho em caso de violência doméstica? Essa pergunta, ela é um pouco em dúvida, me deixa um pouco em dúvida. É violência doméstica contra a mãe ou violência doméstica contra o filho? Não tá, né? Ela quer proteger o filho contra a violência doméstica. Bom, se a violência doméstica é contra o filho, a primeira tem que ficar longe do agressor, né? Porque se ela não ficar longe do agressor, e ela vai estar, que nem na outra pergunta, ela vai estar sendo cúmplice, ela vai estar concordando com o que ele está fazendo. Então, tão agressora ela é, tão quanto ele, né? Então, e o que é essa agressão? Não quer dizer só violência física, né? Violência doméstica, ela também pode ser psicológica. Pode ser uma tortura psicológica, enfim. Como se essa questão do pai que disciplina o filho com uma varada. Hoje... Antigamente era mais comum, assim, uma varada, uma cintada, né? Isso é agressão. Isso é considerado uma agressão. Uma agressão. Sim, é uma agressão. Esse tipo de... Legalmente, isso é considerado agressão. Isso. E vai ser penalizado, né? Mas isso aí, se uma parte está deixando e está, sei lá, provando, isso é meio estranho, né? Sim, aí se ela autoriza, no caso, o agressor a agredir a criança, é o que a Maureen disse, que deve ser cúmplice, né? Disso. E ela pode perder o poder familiar. Em conjunto com o pai. Com outro agressor. Com o agressor. Abuso sexual, né, gente, é um tipo de... Muito comum. De agressão sexual muito comum, né? Os abusos sexuais, eles acontecem muito mais dentro da família, da casa ali, do que fora. Então, a gente vê, assim, casos que a mãe, às vezes, sabe e acaba não fazendo nada, e isso é levado a conselho tutelar e os dois perdem o poder familiar. Então, claro, esses são os casos mais fortes, né? Mais graves. Extremos. Mas, assim, de outras formas também, vai ocorrer da mesma forma. Pergunta número 8. O que caracteriza abandono afetivo por parte dos pais? Então essa pergunta ela é muito comum, né? Acho que foi a Maureen que trouxe isso, mas hoje em dia muitos genitores estão sendo condenados, né, a indenizar os filhos em função do abandono afetivo, né? Mas o abandono afetivo se configura da negligência, né? Daquele genitor ou genitora, né? Onde se ausenta da convivência familiar que era devida, né? É basicamente quando os genitores não cumprem com o seu dever de cuidado e
criação e proteção, né, dos filhos, né? Então, às vezes os genitores pensam que só pagar a pensão alimentícia já basta. Não é isso. Precisa dar atenção, carinho. Nesse caso também, assim, a gente além do sustento do financeiro, né? Mas a gente está falando, não teria sentido, né? Minha pergunta, mas de pais são separados, né? Sim, mas o abandono afetivo é pode ser tanto dentro, né? Mesmo que os casados, e como fora também, como divorciados, né? O abandono afetivo pode acontecer sendo casados ou divorciados. Mas realmente, o mais comum é acontecer quando os pais são separados mesmo, né? Sim. Que às vezes o pai ou a mãe não quer saber do filho, infelizmente. E na verdade o que se faz é isso, é pedir uma indenização por causa disso, né? É querer obrigar ele a... Exato, é que sentido, não também, vai obrigar e aí até que ponto também vai beneficiar aquela criança, porque tu vai obrigar o pai a ver o filho, ok. Sim. Mas será que o pai vai tratar... Tô dizendo pai, pode ser a mãe também, sim, né? Sim. Será que vai tratar da mesma forma que ele trataria se ele realmente estivesse afim, sabe? Então, sim, é complicado isso. Pergunta número 9. Sou madrasta, mas me divorciei do pai da criança. Todavia, tenho um laço afetivo muito forte com ela. Ele pode me proibir de vê-la? Essa pergunta é bem interessante, porque a nossa Constituição, ela prevê o direito de petição. Ou seja, todos nós podemos pedir qualquer coisa para o judiciário. Agora, se nós vamos ganhar, aí vai depender de uma série de fatores, né? De provas, enfim, tudo que a gente vem lidando dentro da situação em si. Nesse caso, ele pode pedir para proibir as visitas dela. Agora, será que isso vai acontecer ou não? Vai depender da situação. Se é, por exemplo, assim, um relacionamento de 15 anos e a criança tinha 5 anos... Não, 5 anos vai dar 20. Não, esse cálculo ficou ruim. Mas um relacionamento de 15 anos que a criança tinha 1 ano, ou menos de 1 ano, né? Pra gente fechar ali nos 15. Ou vamos diminuir um pouco para ficar melhor de visualizar. Um relacionamento de 5 anos e a criança tinha 1 ano, 2 anos quando ela começou a ver. Agora ficou melhor. Ela ficou convivendo 4 anos continuamente ali. A criança agora tem 6, 7 anos e ela conviveu todo o restante, 5 anos com a criança. Né? Criou a criança praticamente. Todo aquele período ali de bebezinho, aquele início ali da vida, né? Então ela já tem um vínculo. Daqui um pouco, ela era mais presente, muito mais presente que a própria mãe, porque, pelo que eu digo, pela pergunta, pelo estilo da pergunta, provavelmente o pai que tinha guarda. Ou era aquela situação da convivência alternada. Então, ela ficava muito tempo com a criança, provavelmente. Então, ela criou o que o direito chama de direito socioafetivo. Pai, mãe, por afetividade. Tem casos que são longos os anos, ou o quanto mas criou desde bebê, que inclusive podem até pedir para que sejam incluídos na certidão de nascimento, como pai afetivo, como mãe afetiva, porque daí vai ser reconhecido esse direito da socioafetividade, o quanto de zelo, de proteção, de amor e realmente de vínculo que ficou estabelecido entre aquela pessoa e a criança. Um caso muito recente é o da Karina Bach, que aquela atriz, que eu acho que já não é mais atriz, não sei, mas que ela teve uma gravidez solo, né, por meio de fecundação in vitro, e aí logo que ela teve o nenê, ou um pouco antes de ter o nenê, ela, enfim, começou esse relacionamento, daí eles casaram, e ele ficou, então, cuidando da criança desde o nascimento, né? Então, entra nessa questão. Aí eu sei que agora eles estão discutindo na justiça a socioafetividade ou não dele, né? No registro da criança. No caso da pergunta, ela não queria ser reconhecida como como ela mãe, só né? Queria saber ela só quer saber. Não, mas eu trouxe da Sim, questão não, que com tu certeza, trouxe. mas só pra voltar pra pergunta. Sim.
Esse caso, ela quer ser reconhecida, quer só apenas a convivência, as visitas. E daqui um pouco, se os pais dela também conviviam como se avós fossem, também poderiam, né? Dependendo do vínculo que se tem ali. Então, essa história de, não, nosso casamento acabou, tu não é mãe do meu filho, tu não é pai do meu filho. Depende, o que aconteceu nessa relação? Até que ponto, né? Essa pessoa exerceu essa maternidade, esse papel, essa paternidade. Mas cada caso é um caso. Até porque reconhecer a socioafetividade de um dos pais não vai anular o pai e a mãe. E a mãe anterior, no caso. Anterior. A não ser que aquele pai e aquela mãe perca o poder familiar. Aí esse outro pai ou mãe podem adotar. Aí eles vão entrar com o papel de pai e mãe. Agora, esse é diferente. Ele só vai ser acrescido à certidão de nascimento. E no caso da pergunta, é só a questão de visitação mesmo, de convivência. Vamos então para a pergunta de número 10. Bem completa. Posso deixar o meu filho sem ver os avós paternos? Não gosto deles. Ou eles têm direito? Goste dos avós. Não, essa é uma dúvida muito comum. Nossa. E a resposta é não pode. Né? Não importa se tu gosta ou não gosta, a convivência tem que ser realizada. Né? Porque é um direito não só da criança, né, de conviver com os avós, mas também dos avós em conviver com o filho, né? No caso, neto deles. Ele também não gosta, por que não gosta? É uma birra ou eles não, o teu filho? Claro. Se for uma situação grave, sim, é claro que não, né? Não gostar por não gosto que quando eles vão lá, eles doce. Não, mas assim, se é por birra, não, é óbvio que eles têm que conviver sim com o filho, mas claro, se for uma situação grave, que tu tem como comprovar de que, tipo, sei lá, daqui a pouco, vamos trazer de novo, sei lá, por exemplo, dependente químico, ou eles são agressores, alguma coisa assim, bom, aí sim, tu não vai colocar, né, o teu filho em risco, mas também tu tem que comprovar isso. Mas aí vai junto, né? O quê? Vai junto na visita. Porque sim, também. Os avós não precisa, a criança tá sozinha com os avós. Sim, exato. Sim, aí pode ser uma convivência assistida. Os avós, ela não vai querer ficar junto também. Ela tem duas opções, né? E tem casos assim, casos meio absurdos no sentido assim de não gostar por alguma birra que seja muito nada a ver, assim, e a pessoa querendo não. Sim, sim, é muito comum. Não gosta, eles se metem na minha vida, não gosta, eles dão palpite na minha criação, não gosta, eles pedem dinheiro. São vários os exemplos, assim. Simplesmente não gostam. E ponto. Às vezes não gostam dos próprios. Ali diz quais avós que são? Não diz. Diz sem ver os avós paternos. No caso, mas às vezes não gosta nem dos avós. Tipo, os maternos. A mãe não gosta do próprio pai, da própria mãe. Isso é muito real. Não quer que a mãe fique junto ali, convivendo. Não me criou bem, eu não quero que crie minha filha. É mais ou menos assim. Porque tem-se ali as brigas de família, e aí eles acabam excluindo os familiares e não querem que participe. Só que se esses avós, tanto paterno quanto materno, quiserem ingressar judicialmente, eles podem sim solicitar direito de convivência. E a voz é o único grau de parentesco que não se pode proibir? Não, a criança ela pode ter livre acesso a toda a família estendida dela. Então, avós, tios, primos, todo mundo, né? Não é só a questão dos avós. A gente foca mais na questão dos avós, porque, claro, são os avós que sentem mais, né? Exato. Mas tios também. Tios também, claro. Deve ter muito, né? Não gosto do meu cunhado, não quero que deixe meu filho, alguma coisa. Deve ter. Tem. Sempre, birra de família e briga é o que mais tem. Então, claro que tem. Vai ter bastante isso. Sim. Mas agora, é como eu disse antes, vai junto e aguente, né? É melhor do que deixar também o filho sozinho com umas pessoas que tu já não tem muito simpatia, né? Então, já deixa... Vai junto e... Exato. Mas se as partes não chegarem no consenso, né? Tipo, não vou levar e ponto. E daí os avós, claro, se sentirem prejudicados. E como a Maureen trouxe, a gente pode entrar daí com uma ação judicial de convivência voenga. E aí
vai ser estipulado, né, pelo juiz ali, períodos de convivência para os avós, sejam com visita assistida, seja com, enfim, visita normal, assim, que só a criança vai, daí depende. Vai depender do caso. Cada caso é um caso. Uhum. Dá com pouco, às vezes, não é não gostar. Gosta dos avós, mas lá nos avós mora um tio e tem suspeita ali de abuso. Aí também, é outra claro, situação. Aí tem que ver como vai se estabelecer essas visitas, como é que vai fazer para esses avós participarem da vida da criança. Então, todo o caso pode ser, que nem disse, pode ser uma coisa de simplesmente não gostar, ou pode ter razões mais fortes. E a gente tem que olhar e ouvir toda a história para entender onde é que está o problema, né? Onde é que está a ruptura ali, o que houve. Às vezes é por uma falha de comunicação, né? Cada um Que tem seu jeito, né? Comum, né? Hoje em dia, falha de comunicação, assim, que eu vejo que as pessoas mais têm hoje é problema para se comunicar com as outras. E se comunicar com as outras pessoas não é nem ouvir e falar. Se comunicar com as outras pessoas é perceber, ter empatia de que a vida de cada um foi diferente da tua. Sim. Cada vida, a pessoa faz dessa forma ou age dessa forma de acordo com a vida que ela teve para trazer ela até esse caminho. Então, fazer esse entendimento é importante. Então, quando tu se casa com uma pessoa, ou quando tu vai ter um filho com uma pessoa, né? Perceba quem é essa pessoa que você está tendo filho. Da onde vem a família dele, qual é a história daquela família, porque o teu filho vai ser metade daquela família. Sim. E aí a gente tem uma construção de que não é só aquela pessoa que você está casando, não é com aquela pessoa que está tendo filho. Está tendo filho com ela e com todo o histórico familiar e com a família dessa pessoa. Não dá para excluir. E sobre isso que tu trouxe, né? Essa semana repercutiu bastante ali no Instagram. Que a gente sempre traz um assunto aí que tem repercutido no Instagram nesse último mês ou semana, enfim. E aí, eu vi muita gente comentando de que estavam assistindo o Ilhados com a Sogra, com a Fernanda Souza, como apresentadora do Netflix. E muita gente gostando, né? Aí eu fui assistir domingo e eu achei super interessante que eles trouxeram uma mediadora familiar para realmente tentar resolver ali por meio de atividades, enfim, conversa, resolucionar ali as questões dos filhos, noras, genros e sogras, né? E foi muito legal porque uma das atividades era para que cada sogra contasse um pouquinho da sua história. E aí, através do que elas contaram, foi muito interessante, porque daí a gente, que já estava assistindo os episódios anteriores, né, conseguiu entender o porquê de cada sogra reagir, né, daquela forma durante o reality, enfim, na vida deles, né, porque, claro, o que foi trazido ali para se resolver são coisas que estão acontecendo há muito tempo, né, e aí eu achei super legal. E aí, como tu é mediadora e consteladora, a gente queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre a mediação e constelação, que realmente é um meio hoje muito eficaz, né, que foi trazido até pelo nosso novo Código de Processo Civil, como um dos meios mais eficazes, assim, de resolução de conflitos e que traz muito essa questão da comunicação entre as partes, né, que é importante para todo mundo se resolver. Com certeza. Antes, né, as audiências sentavam um na frente do outro, o juiz perguntava, né, essas audiências de conciliação ainda tem algumas, mas já com outro formato, e perguntava, tem acordo? Sim, não? E às vezes vinha ali direito de família, né, quem sabe fizemos tal forma, divide tal coisa, e aí vamos ver o que tem de bens, vamos dividir, e ali se estabelecia ainda mais brigas, né, uma vez eu presenciei uma audiência que só não fechou o acordo por causa do videogame. Essa eu nunca vou esquecer. Porque, na verdade, não era o videogame que estava em questão, e sim as emoções por detrás daquilo. Né? Por que a pessoa não queria entregar o videogame? Porque sabia que aquilo ali doía no outro, então aquilo ali vai ficar comigo. Né? Então, era uma forma de dizer, estou sofrendo.
Só que antes era tudo muito mecânico, né? Conforme, então, foi se estudando, trazendo os estudos, enfim, psicologicamente, foi tendo, então, a ideia de que cada pessoa é responsável por resolver os seus problemas. Não precisa o juiz resolver. Mas como fazer isso? Então, a mediação familiar, ela vem para ouvir as partes. Então, a mediadora, ela não vai dar a opinião dela. Ela quer ouvir o que cada um sente em relação àquele processo. Qual é o sentimento que se materializou no processo judicial? Estou magoada porque ele me deixou sozinha quando eu mais precisei. Reconheço essa tua mágoa. Sinto muito, por exemplo, né? Aquilo já tranquiliza a pessoa, porque tudo que ela queria era ouvir um pedido de desculpas. Muitas vezes é isso. Uhum. Então, se resolvendo isso, agora sim, vamos fazer o acordo. Vamos ver o que fica para ti e o que fica para mim. Porque a mágoa que estava sendo discutida é, por exemplo, dela ter se sentido abandonada. Então, aquilo ali fazia com que virasse um processo litigioso. No meu escritório, eu busco sempre fazer essa conversa antes de entrar com uma ação. 90% dos meus processos, eles são consensuais. Mesmo que a pessoa chegue ali para entrar com o litigioso, a gente faz uma conversa antes, eu trago a outra parte, eu ligo, enfim, a gente faz da melhor forma para que se chegue a um consenso. Sim. Eu tento ouvir o que traz, quais são os motivos que estão trazendo aquela pessoa a buscar. Eu valorizo os sentimentos dela, porque processo de família é isso. Uhum. São os sentimentos que estão em jogo. Eu vou conversar com a outra parte, vou entender os sentimentos dele em relação àquele processo, e ali a gente vê o que consegue transformar. Claro, tem coisas que não vai se resolver, sim, tanto que chegou ao final da relação. Os meus sócios até brincam comigo que desses eu já fiz três casais, agora que eu lembro de cabeça, se reconciliarem por causa depois das conversas, mas sim, eu já tenho estipulado os pagamentos honorários anteriores, né? Porque senão depois que se reconciliar, não é comigo. Mas isso tu consegue. Por quê? Porque tu fez o casal se comunicar. Conversar. O que tá magoando? Exato. O que tá impedindo? O que tá acontecendo? A maioria dos relacionamentos hoje em dia eu vejo que acaba em função disso. Falta de comunicação entre eles, né? E também tu trouxe da questão das emoções, do videogame que machucava o outro. Muita gente também acaba se utilizando dos filhos, né, das crianças, enfim, pra magoar o outro, né, na questão do processo de divórcio, né, no caso, muito provavelmente litigioso, né, porque normalmente no consensual acaba não acontecendo tanto isso, né, mas o que é muito triste, né, e é perigoso, porque tu acaba... As partes daí acabam tirando a responsabilidade de si, colocando na criança, né? A criança às vezes fica sem amparo nenhum ali dos pais, porque eles estão alucinados, cada um com... O que acontece num processo de divórcio que envolve criança, eles estão num litigioso, né? Eles estão num jogo. Os pais estão disputando quem vai ganhar mais e quem vai... ganhar menos, quem vai perder. É um jogo, uma disputa do ganha e perde. Quando entra a mediação vem trazer um ganha-ganha, onde cada um cede de um lado, olhando sempre o melhor interesse da criança, ver onde você pode ceder um pouquinho, onde você pode ceder um pouquinho, e ali construir um acordo que fique bom, ou pelo menos menos pior do que uma decisão judicial, né? Porque o juiz, ele vai chegar, ele vai canetear, e ele não vai entender como é que é a vida do Michael lá na casa dele. Se isso aqui vai ser bom pra ele ou não. Sim. Ele vai dizer que isso aqui que ele tem que fazer, porque a jurisprudência tem decidido dessa forma e é assim. Agora, se o Michael vir e construir não, se eu ceder um pouquinho aqui, vai me apertar um pouquinho ali, mas eu consigo. Eu faço uns Uber, né? Faço uns Uber e consigo. E aí a gente vai construindo o processo do ganha-ganha. Mas é triste, às vezes, que os casais estão tão litígio tão grande, mas tão grande, que mesmo a gente trazendo a mediação como oportunidade, enfim, para eles tentarem se resolver e coisa, eles ainda resistem, né, a tentar se resolver por meio do acordo. Preferem que realmente o juiz decida por eles. Porque não quer ceder. Exatamente.
E aí vem, né? Principalmente quando tem crianças envolvidas, que é o que a gente está falando hoje, né? A gente poderia falar só em divórcio sem criança envolvida. Quando tem criança envolvida, a criança é que menos é olhada. E a gente consegue perceber claramente isso. Quero ganhar a todo custo, não interessa o que eu tenho que fazer. E o outro, da mesma forma, pensa. Então, é mais difícil construir um acordo. Então, esses casos é aqueles casos que é litígio certo. Não tem como construir ali, nem com mediação, porque não querem ceder, não querem enxergar. E aí, nesses casos, a constelação tem ajudado mais. Por quê? Porque a constelação familiar, ela vai fazer com que a pessoa reflita sobre a sua vida e sua família, né? Por quê? O seu sistema. O seu sistema familiar. Porque nós somos composto metade família do nosso pai, metade família da nossa mãe. Independente. Então, a gente é metade pai, metade mãe. Nós temos também, o adulto é construído também pela vivência da infância, pelos traumas da infância, porque toda criança tem seus traumas, independente de ter sido uma infância super boa, traumas são construídos. E do meio cultural que essa criança cresceu. Então, isso nos torna o adulto que a gente é hoje. Então, com base em tudo isso e com o nosso sistema, a gente vai ter que começar a perceber as lealdades que a gente vem enfrentando. Se eu estou num sistema onde lá tinha esses processos de ganhar, de não interessa o que aconteça, eu preciso sempre ganhar, ou uma família, um sistema mais competitivo, é natural que eu seja muito competitiva. E no casamento e no divórcio, a mesma coisa. Então, entendendo o processo que me trouxe até aqui, é que vai fazer com que eu ressignifique algumas questões e, a partir daí, me reconstruir. A partir daí, eu tomar decisões diferentes. E, da mesma forma, a outra pessoa. E olhar para essa criança, porque essa criança está vindo desse sistema que está sendo construído agora, que é o meu com o meu ex-marido, né? Ou parceiro, ou, enfim, mesmo que não tenha sido a pessoa que eu escolhi para ser o pai. Ah, mas eu não escolhi. Bom, mas foi escolhido para ser o pai da criança. Então, é a partir daí que a gente vai começar essas novas construções, esse novo olhar. Porque independente do que vai acontecer com o casal, o ex-casal, ou que nem casal foi, a criança está sendo vista a partir desses dois pais. E ela vai crescer com metade de cada um. E é importante não excluir ninguém do sistema. Não excluir os avós, não excluir esse pai. Ah, mas eu não quero que ele visite, eu não quero que ele tenha nenhuma convivência, mas ele não pode ser excluído, ele nunca vai ser excluído, apagado do sistema. Em algum momento, essa criança vai crescer e ela vai cobrar. Se ela não cobrar em palavras, ela pode cobrar em ações. E, meu filho é revoltado, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Né? Aonde está a falta? Onde está a falta? Então, é sempre importante, claro, estou falando aqui bem geralzão, cada caso é um caso, mas para refletir, né? Que tudo é uma construção. O judiciário, ele vem trazendo as constelações. O Fórum de Gravataí, ele faz através mais como palestra, né? Do que como uma constelação em grupo, como o Fórum de Porto Alegre faz. Mas todos eles com o mesmo objetivo, de refletir a vida que se teve e o que você quer para o seu futuro. O que você quer para o futuro do seu filho. Fórum de Viamão também tem. Fórum de Viamão, isso, eles fazem também como constelação familiar em grupo. Exato. O que é isso, né? É quando pessoas os representantes vão representar o processo, vão representar as pessoas envolvidas naquele processo e a gente vai entender, através do campo mórfico, né? O que cada um sente em relação àquilo. Aí é por postura, né? Se a pessoa se vira de costas, é bem dinâmico mesmo. Se a pessoa que está representando o pai vira de costas para o processo, que a pessoa que está representando o processo, por exemplo, é como se ele não estivesse querendo ver o processo. Aí a gente vai interpretando conforme for sendo feitas as ações. É bem interessante e é complexo também de explicar. Mas é interessante presenciar, vivenciar. As pessoas têm que realmente olhar isso. E para entender bem, para compreender bem. E um seriado que tem na Netflix, que é uma Nova Mulher? Uma Nova Mulher. Também retrata essa questão das constelações familiares. Então fica a indicação, né, para quem tá nos assistindo aí, que se tiver interesse em entender um pouquinho sobre as constelações familiares, assistir, né, esse seriado que dá um norte, né?
Mas é importante também dizer que a mediação, né, e a constelação familiar são meios que podem ser utilizados não só durante o processo, mas muito antes do processo, né? Antes das questões se tornarem um litígio, enfim. E até mesmo, sei lá, um casal não tá se comunicando direito no relacionamento. Às vezes o casal vai lá em busca de uma terapeuta de casal, por exemplo. Também pode buscar a mediação ou, enfim, a constelação como meio também de tentar se entender e melhorar a comunicação entre si, né? E autoconhecimento, né? É muito importante. É muito importante. Mas a última pergunta que eu tenho, que trouxeram, né, que era sobre isso, é como funciona a mediação familiar em casos que é recomendada para resolver questões relacionadas aos filhos? Basicamente já foi respondido, né? Sim, até eu pensei que a gente já meio que na conversa já foi. A mediação, ela é feita, enfim, vai ter geralmente são 2 mediadores que conversam, eles são neutros, eles não vão estar fazendo papel de juiz nem nada. Pode ser feito extrajudicialmente, pode ser feito em escritório de advocacia, né? E aí vai estar as pessoas ali envolvidas. Na mediação a gente não gosta de chamar de parte, porque parte já vira um litígio. Já vira, é verdade. Réu, né? A gente gosta de falar dos mediandos, os mediandos. Então vai estar os mediandos. Aí a questão das crianças vai seguir a mesma lógica que a Marina comentou antes, né? Sobre se é importante ouvir. Por quê? Porque quem decide não é a criança, né? Sim. Quem decide pela criança são os pais. Então, os pais já podem participar e decidir ali. Um vai falar, o outro vai escutar. Se sentir vontade de falar, vai escrever num papel pra gente promover a escuta ativa. Depois inverte. O outro fala e o outro escuta. E aí, depois, o outro pode falar novamente e o outro depois tem a réplica, né? O outro pode falar também. Caso haja necessidade, o mediador ele pode conversar individualmente com cada um. Aí um sai da sala, o outro fica para quê? Ficou uma questão ali que de repente não quer falar na frente do outro, aí conversa e ali ele já consegue ajustar se vai sair um acordo ou não. Porque ele já pode ali, ele pode sugerir ideias, né, de acordo. Ele não pode dizer o que a pessoa tem que fazer de acordo, ele pode sugerir. Mas quem sabe se vocês fizerem assim? E aí depois montar a proposta e levar para o outro mediando. E ali os dois, essa seria quando não tem comunicação, essa seria a forma de se comunicar, através de terceiros. E as crianças e adolescentes podem participar da mediação tranquilo? Ou não? É mais interessante... ser realmente entre os genitores, no caso. Seria mais interessante entre os genitores. Porque eles que decidem, mas é um adolescente de 14 anos e tá tendo dificuldade nas visitas com o pai. Vamos entender, vamos ver o que esse adolescente traz da convivência quando vai lá pro pai e não quer mais ir. Por quê? Sim. Aí é interessante conversar, porque daqui a pouco é o adolescente que não quer, que tá com dificuldade de se comunicar com os pais. Não, porque eu não quero magoar minha mãe, então eu não tô indo, enfim. Aí se escuta, mas aí, claro, quando for... Cada caso é um caso, né? Claro, sim. Show de bola, então, meninas. Foi ótimo. Hoje aí. A Alice contribuiu bastante. Obrigado, Alice, pela tua participação também. Foi ótima a participação da Alice. Acordou só no final. Bem calminha, viu? Coisa boa. Bem calminha, tranquila. Eu corto só pra mamar e pra me dar o ar da graça no final. Bonitinha. Obrigado, Marina e Maureen. Muito obrigada, Michael. Obrigada, Maureen. Sério. Mais um estúdio hoje. Eu sou o rei de trocar de lugar no estúdio. É o quarto lugar já que eu tenho estúdio. Nós estamos trocando de lugar a vida inteira. Mas contigo eu só fui em 3 por enquanto. Nesse. É que o primeiro foi na minha casa. Bom. Então tá. Bem no comecinho, assim, depois foi naquele. Nós ainda temos um outro estúdio, né? Sim. Tem no centro de Cachoeirinha ali, dentro do coworking, e agora esse aqui dentro do Shopping do Vale, né? Inaugurando hoje esse estúdio. E aí, vamos ver o que o pessoal vai querer de próximo episódio, né? A gente pode fazer enquete de novo, quem sabe é Black Friday. A gente podia fazer sobre Black Friday e junto contigo o Celso Mussomano. Não. É o Celso Mussomano falando aqui do direito dos consumidores. Não conhece ninguém desse tipo de Celso Mussomano, assim. Nós tínhamos que pegar, entrar no site, ver os valores e ver no outro dia pra ver se tá. Como é que é o Black Fraud? Literalmente.
Então tá, gente. Obrigado aí a todos que nos acompanham. Obrigada. Obrigada. Assista, se você está conhecendo agora aí o nosso podcast, assista os outros episódios, tem bastante. Foram muito interessantes também. Muita coisa interessante. E aí ficamos até o próximo, então. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.